Você está feliz com o resultado da sua carteira de investimentos? Olha, quem aplica em médio e longo prazo e que sofreu nos últimos anos com a alta da taxa de juros, que desvalorizou alguns títulos de renda fixa que estavam pré-fixados, agora está vendo o efeito contrário. Esses mesmos títulos que contabilmente mostraram ali uma oscilação negativa na carteira, agora estão subindo e a galera está ficando bem feliz. Bem, a gente vai falar sobre investimentos. Se você é participante de um fundo de pensão, está acompanhando a nossa série, onde a gente está entrevistando vários diretores de investimentos de fundos de pensão para mostrar para você como é que estão as carteiras. Hoje, aqui no My News Vida e Previdência, eu vou conversar com o Maurício Vanderlei, diretor de investimentos e inovação da Valia, um dos fundos de pensão que tem trazido os melhores resultados do mercado. Duvida? Aguenta aí que eu já te mostro. Lucas, por favor, roda essa vinheta pra gente. Muito obrigada, Maurício, por ter vindo para São Paulo. Você fica no Rio, né? No Rio. Ter vindo aqui no nosso estúdio em São Paulo para essa conversa. Eu quero começar essa conversa falando justamente sobre isso. Como está a sua carteira de investimento? Você está gerindo direitinho o dinheiro dessa galera, mano? Mara, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos passando aí por um período mais complicado, né, nos últimos anos, mas não perdemos a visão de longo prazo na gestão da carteira, né? Isso eu acho que é muito importante para um fundo de pensão, manter essa visão de longo prazo. Muitas vezes os participantes, os próprios stakeholders se preocupam muito com as partes interessadas, né? Se preocupam muito com os resultados de curto prazo, mas quando na verdade nós vamos pagar benefícios daqui a 35 anos à frente, né? Então o importante é que nós consigamos retornos, né, acima das nossas metas e consistentes e sustentáveis. Então não adianta um ano bom e vários anos ruins, né? Então nós estamos em busca de médias do longo prazo. Então por isso a gente não pode perder essa visão de longo prazo. Como é que a Valia funciona hoje, né? A Valia hoje tem 6 planos, parte deles é de benefício definido e parte de contribuição definida. Nós temos 29 bilhões de reais, 20 bilhões hoje é de obrigações de benefício definido e o restante de contribuição definida. Então são políticas totalmente diferentes. Então são participações de classe de ativos totalmente diferentes. E sendo que os planos BDs têm muito pouco risco. Porque é um plano que já está superavitário, é um plano que ganha... Muito pouco risco para você, que está com uma gestão em que ele está superavitário, mas os planos BDs, eles estão em extinção no mundo justamente porque eles embutem muito risco, né? Só uma tecla SAP aqui para gente. BD é o benefício definido. Você já sabe quanto você vai receber lá na frente, independentemente do resultado da sua carteira de investimentos. Você tem um compromisso com a fundação tem um compromisso de te pagar algo que foi definido lá atrás. Então, ela tem que correr para te pagar isso. Contribuição definida, não. Contribuição definida, você vai acumulando e quando você se aposenta, aí sim você vai saber qual é o benefício que você recebe. Acertei? Acertou. Alguns anos explicando isso. Então, os nossos BDs, como eles estão superavitários, o que nós fizemos ao longo dos anos, né? Nós assumimos, a partir de 2003, muito risco, diversificamos a carteira. É algo importante também que eu gostaria de destacar aqui. Diversificação é algo que funciona e, por longo prazo, a Valia é um exemplo. Então, nós começamos a diversificar quando todo mundo falava só em renda fixa, lá em 2003. Fomos para classes de ativos, né, de maior risco, né, como aumentamos a participação de renda variável, títulos longos indexados à inflação, títulos longos pré-fixados, private equity, imóveis, etc. Então nós fomos subindo o risco desses planos BDs. E ao longo do tempo nós colhemos resultados muito positivos, criamos um superávit grande, começamos a pagar esse superávit em 2007, e em 2000 e mais à frente nós resolvemos, 2018, tirar o risco desse plano. Por quê? Porque já tinha superávit,
Então, o objetivo era a manutenção desse superávit que já havia sido conquistado. Então, nós fizemos que é chamado de risking, né? Tirar o risco do plano. Hoje, por exemplo, o nosso BD tem 2% em renda variável. E ele carrega... Chegou até quanto? Chegou a ter 35%, quando a média das fundações estava em, sei lá, 18%, 15%. Private Equity? Private Equity chegou a ter 5%. Imóveis, exterior? Chegamos a ter 12 de imóveis, exterior. Não, exterior nós temos ainda. Exterior, não no plano BD. Exterior, quando eu falar do plano CD, eu vou falar do exterior, mas nós temos nos planos CD. Você tocou num assunto que eu acho bem importante, que é essa questão do risco. Recentemente, está aqui no canal, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Ricardo Penna, que é o superintendente da Previc, né, que é o órgão regulador desse mercado, e ele fala isso, ele fala, olha, a gente, as fundações têm que tomar mais riscos em private equity e tal, para tentar buscar esse retorno maior. E outra coisa que me chamou a atenção foi, recentemente, os jornais ingleses têm noticiado a reforma que vai acontecer no Reino Unido, em que eles querem que as fundações, que os planos de previdência, lá não tem aberto e fechado, é tudo uma coisa só, mas que os planos de previdência tomem mais risco, justamente para fazer frente ao aumento da expectativa de vida, para você buscar retornos maiores, não dá mais para ficar Sim. só na renda fixa, mesmo no Brasil, onde a renda fixa reinou absoluta. Sim. Não, concordo. Eu acho que não tem mágica, né? A equação é muito simples de previdência, né? Ou você contribui, ou você obtém retorno com o investimento do que você acumulou. Então, quanto maior esse retorno que você conseguir, né, ao longo do tempo, menos contribuição você vai fazer para o benefício que você quer ter, né? E, obviamente, o diretor de fundo de pensão é pago para tomar risco, né? Se não fosse para tomar risco, a gente não estaria lá, né? Então, com essa busca de retorno, né, com uma gestão de risco bem cuidadosa, eu acho que é a fórmula do sucesso para essa gestão de longo prazo. Então, outro ponto interessante. Você, para tomar riscos, você tomou risco, buscou, teve resultados bons e, como você falou, como o fundo de pensão é médio e longo prazo, você tem o espaço para tomar risco. Sim. Mas você tem que ter um time bom para não tomar um risco errado, né? Sim. Para as coisas funcionarem como previsto, né? De que no final as aplicações de maior risco, no longo prazo, deem um retorno superior à renda fixa, o que no Brasil é um desafio, dada a taxa de renda fixa. Como é o processo de escolha de investimentos? Quem é esse time que escolheu tão bem esses ativos de risco? Tá, vamos lá. No primeiro lugar, antes de chegar no time, né, que é hiper importante, concordo com você, tem razão, mas nós, no caso do investimento, o mais importante é a diversificação. Nós nunca vamos ter bola de cristal, nunca vamos saber a classe de ativo que vai performar melhor ao longo do tempo. Então, estar com uma carteira bem diversificada ajuda, né, nesse atingimento de retornos mais elevados. Eu acho que o segredo e o que é necessário, né, para uma boa gestão de investimento e risco, né, é você ter um time capacitado, formado, com capacidade de analisar empresas, de fazer esse processo de seleção de gestores, de seleção de ativos, né, de ativos em geral, com profundidade, né, com muita profundidade, com conhecimento, né, com uma visão ampla, né, não só do mercado local, mas do mercado global, né. Eu acho que hoje falar de investimento só no Brasil, só olhando para o Brasil, não funciona, né? Nós estamos muito mais ligados, né? O que acontece lá fora, muitas vezes o mercado está se mexendo porque o que está acontecendo lá fora do que aqui dentro, né? Então essa visão e nós podemos investir no exterior também, né? Nós temos essa possibilidade de investir no exterior. Então a gente tem que ter essa visão global e usar a melhor técnica, né, para essa seleção de ativos. Mas o importante, né, quer dizer, sempre lembrando, né, quer dizer, a gente faz seleções de ativos, mas a gente gere carteiras. Isso que é importante também ter em mente, né? E para gerir carteiras, o mais importante é diversificar para o longo prazo e para manter retorno. Isso daí, enfim, teve um resultado, um bom resultado, superavitário, quer dizer, no caso do benefício definido, quando o fundo é deficitário, o participante é chamado a aumentar a sua contribuição. E quando é superavitário? Esse dinheiro é distribuído, quer dizer, a própria lei, né, determina a partir de 3 anos você formando reserva
formando reserva, você é obrigado a começar a distribuir. Então, nós já fazemos isso, por exemplo, desde 2007, né? Constituiu a reserva especial e nós começamos a distribuir, então, o superávit. Então, a lei já prevê, né, o mecanismo... Mesmo para quem não está aposentado. Mesmo para quem não está aposentado. É verdade, quem está aposentado se beneficiaria da contribuição, né? Da redução da contribuição, sim. Mas nosso plano também, os nossos planos de benefício definidos estão todos fechados. Então, os planos abertos hoje são só de contribuição definida. Sim. Então, foi um processo mais fácil, né? Que eram só aposentados. Então, na verdade, eles acabaram recebendo mais benefícios por ano, né? Em média. Do que esperavam. Do que esperavam. A surpresa boa. Boa surpresa. Muito boa. E os planos de contribuição definida? Vamos lá, esse é o futuro nosso, né? Quer dizer, nós oferecemos, né, para os nossos participantes, né, e patrocinadores 2 produtos. É o perfil de investimento tradicional, que é o Target Risk, aquele que você escolhe o percentual de renda variável, né? E oferecemos também o ciclo de vida. Que aí você no conceito de que nós fazemos a alocação, né, para o nosso participante. Porque tem um ponto também, Mara, importante, né? Porque às vezes nós temos metas que não vão por um benefício qualquer e a gente acaba não assumindo o risco necessário. Então, muitas vezes, o risco desejado, né, pelo participante não é o risco necessário para atingir essa meta. Então, isso acontece, por exemplo, no Target Risk. Você escolhe lá, eu quero 20% de renda variável. Mas dependendo do mercado que você esteja, 20% de renda variável não vai resolver a tua vida. Se a composição entre renda fixa e outras classes de ativos não resolve. Então, esse risco, quando o ciclo de vida te dá para a operadora do plano a possibilidade de encontrar carteiras por longo prazo e com uma pergunta muito simples, né? Quando você quer se aposentar, com uma melhor diversificação e com um retorno potencial bem maior. Então, o ciclo de vida, o target date, ele acaba sendo aí mais, vamos dizer assim, mais eficiente, né, para o participante. Porque o ciclo de vida eu acho interessante porque é uma forma do participante não cair na armadilha da procrastinação. Sim. Porque aí o próprio gestor, porque você independentemente do seu apetite para risco, em cada fase da sua vida, em cada idade, você vai ter que ter uma dose de risco, sim, maior ou menor. Mais jovem, uma dose maior. Mais velho, uma dose menor de risco. Por mais que você goste de risco, sim, você vai ter que ter uma dose menor. E aí você não precisa ir lá e ter que ir mexendo na sua carteira. O próprio gestor acompanha a sua idade e vai fazendo essa alocação. É isso? É isso. Tem uma curva, né, o Glide Path, não estou lembrando agora o nome em português, mas é uma curva que determina, né, essa queda de risco, né, ao longo do teu período de vida laboral. Outro período que você colocou lá como a sua meta para a aposentadoria. Então, ele fica muito melhor, né, muito mais eficiente e evita justamente isso. Alguém, por exemplo, pode estar no perfil 60 na véspera da aposentadoria. Você imagina aí no mercado de bolsa, que nem o nosso agora que nós passamos, ele vai ter que postergar a aposentadoria, porque não vai ter jeito, porque o prejuízo de realizar seria muito grande. Como está a carteira, como estão as carteiras de contribuição definida? Vocês aumentaram posição em risco, aumentaram renda fixa? Olha, nós temos hoje, né, a renda fixa, multimercados, renda variável, investimento no exterior, basicamente são esses o Investimentos lastro, no né? exterior, quais são os países que vocês estão? A gente investe no MSCI World, passivo, no índice de ações que a gente acha Morgan Stanley. Que a gente acha que já pega aí boa parte dos países, né, os mais importantes e com pesos adequados. Tem sido uma estratégia aí muito exitosa aí ao longo dos anos, né? Essa carteira bateu aí o Bovespa consistentemente aí no longo prazo. O multimercado nós estamos no máximo 15%, e a renda variável acaba sendo no perfil de investimento normal, o participante decide. Ele pode decidir entre 0 de renda variável
até 60% de renda variável. Então você tem 15% da carteira em investimento em ações não, eu não estou no limite. internacionais? Não, eu estou no limite, não. Ah, tá. Então, não. 15% é o limite. 10% é o limite. 10% é o limite. Mas eu não estou no limite, não. Tá. Porque varia um pouco também, que a gente acabou reduzindo um pouco aí lá atrás, né, um determinado momento. Então, no perfil de investimento, ele pode escolher dessa faixa aí de alocação de renda variável. E no ciclo de vida, aí depende do momento que ele quer se aposentar, né? Se ele faz, sei lá, 2065, um exemplo lá de um vencimento nosso de aposentadoria. Tem um percentual de renda variável muito mais pesado, sei lá, 50 e poucos por cento, 60% de renda variável. Então aí é um horizonte no qual você consegue suportar uma perda, né? Recuperar, né? Você vai passar por vários ciclos nesse período, né? É longo. Uhum. Então, por isso, o mais adequado para o participante é uma alocação de maior risco, diversificada, obviamente, né? E tomando mais risco. Diversificação é um santo remédio para diluir risco, né? Sim. Então, essa é a importância. A gente no Brasil, principalmente, né? Quer dizer, a gente não sabe qual é a classe de ativo. O juros está 2, daqui a pouco o juros está 14. É um pouco volátil. E pior que isso não é força de expressão, foi exatamente o que aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, se você não tiver diversificado, realmente vai bater de cara da parede em algum momento, né? A gente está caminhando para o fim aqui na nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco de você. Quanto tempo você está na Valia? Bastante tempo, 30 anos. É mesmo? É mesmo. Entrei como estagiário lá. Olha, quer dizer, você desde a época de estágio, você já pensa em aposentadoria. Já penso em aposentadoria. Isso faz a diferença, né? Faz diferença, né? Faz diferença. Você é o que na prática, você é o ícone daquilo que os analistas falam. Comece cedo, quanto mais cedo começar, melhor. Você começou cedo? Comecei cedo. Não, você entrando no plano de previdência... Não tem como, não né? Tem como, é quase... Até porque a empresa faz a contribuição também junto, né? Quer dizer, então você acaba automaticamente entrando. Então me diz, eu uma vez entrevistei um executivo que me falou assim, olha, eu devo tudo à senhora, falou o nome da moça do RH, que na época, como eu entrei como estagiário, me falou, não, faz isso aqui, é importante e tal. E ele falou assim, cara, ela resolveu a minha vida, porque aquilo entrou na minha carteira ali. E eu fiz, mas nem pensei na hora. Fiz porque ela me orientou para fazer e eu fiz. E realmente é bom, né? É um desafio, né? Porque você imagina alguém entrando na empresa, está tendo contato com o RH, com um monte de informações, né, do empregador, e aparece lá o fundo de pensão. Aí que quer tomar uma grana sua, né? Aí tome decisão. Você quer ciclo de vida, você quer perfil, você quer... faz suitability, faz não sei o quê. Então, assim, é muita informação para o momento. Nós temos um desafio, realmente. Nós temos um bom percentual, né, de adesão, né? Mas mesmo assim é um desafio, porque você tem que estar lá competindo com várias outras informações, né? Mas o que nós acreditamos nesse processo é na educação financeira. Justamente para despertar esse interesse, né, no participante, de acompanhar, de simular, Agora, olha só, a gente falou aqui, você contou uma história de sucesso na gestão da Valia, da carteira da Valia. Agora, tem muitos fundos de pensão que não tiveram tanto sucesso assim, pelo contrário. Tem outros, inclusive, com questionamentos ali envolvidos em possíveis arbitrariedades ali na gestão. Qual é a importância da governança e como é a governança na Valia? Bom, a governança na Valia, ela hoje é feita por patrocinadores, né, aposentados, tem eleitos também entre os participantes ativos. Conselho? É um conselho. E tudo normatizado, né? Nós temos todo nosso processo decisório de investimento normatizado e as decisões colegiadas, né? Então isso faz com que você tenha o poder decisório difuso, né? Então, isso eu acho que ajuda... Isso é bom para a governança? Isso é bom para a governança, isso é muito importante, porque passa por vários comitês, passa por comitês executivos do patrocinador, Então, eu acho que isso faz diferença. Eu acho que, em relação aos déficits, né, que ocorreram aí no sistema, a gente tem que separar também o que foi risco de mercado, né? Porque várias fundações foram
pegas com percentuais de renda variável muito altos. E o mercado desceu ladeira, né? Exatamente. E também na renda fixa, né? E também na renda fixa. São muitos percentuais altos em títulos pré. Que faz sentido para uma... Não, eles até se beneficiaram quando a taxa fechou, né? Depois abriu. E agora, fechando, eles vão se beneficiar de novo. Então, assim, essas posições, quando você está olhando para o longo prazo e carrega posições muito, muito grandes, né, em ativos de risco, eventualmente você passa por ciclos. Por isso que é importante entender, né? O que está acontecendo. E não simplesmente olhou, deu negativo e, sei lá, migrar, trocar, ou sei lá, se desesperar. Tem que entender o que está acontecendo, porque nesse caso, por isso eu acho interessante falar sobre renda fixa, porque a gente começou a viver já o momento das taxas de juros caírem, né? Porque as taxas futuras já estão caindo, e esses papéis se valorizarem. Então, esse efeito contábil que lá atrás mostrou um prejuízo, agora vai mostrar um lucro fenomenal. Quanto maior a exposição das carteiras nesses papéis, maior será o lucro. Né? E as fundações no Brasil têm uma grande vantagem, né, de ter disponibilidade de títulos indexados à inflação, né, que é um dos grandes riscos atuariais que nós temos. Né? Então, só o fato de poder casar, né, fazer um ALM, né, um estudo de ativos e passivos, de forma muito mais eficiente com esses títulos, isso só no Brasil. É o lugar que você faz estratégias ligadas ao passivo, né, e ganhando prêmio. Lá fora você paga para ter um título desse. Aqui dentro do Brasil você ganha prêmio para ter um título desse. Então, exatamente. Olha, para a gente terminar, eu queria que você desse uma orientação. Quer dizer, os participantes da Valia estão felizes, estão lá recebendo parte, os do benefício definido estão recebendo já bônus ali pelo superávit da fundação, mas o que você diria para um participante de um fundo de pensão? Como é que ele acompanha? Qual é a forma eficiente de acompanhar? Quais são as perguntas que ele tem que fazer para o gestor do seu fundo? O que ele tem que ficar atento? Eu acho que é justamente entender essa alocação de longo prazo, né? Quer dizer, o fundo de pensão tem uma alocação estratégica de longo prazo. Eu acho que esse daí que vai vir um retorno. Eu acho que é a coisa mais importante, comparar com outras fundações, tentar fazer benchmarks, né? Tentar... as fundações, a maioria delas, explica na política de investimentos por que está fazendo, né? Eu acho que ali a grande fonte de informação é a política de investimento. Eu acho que parte dali tudo, né? Se a estratégia faz sentido. Eu acho que quanto mais clara, né, essa política for, né, mais simples a forma de escrever, eu acho que ajuda muito também sem muito termo técnico, né? Que às vezes a gente corre o risco, né? Quem está na área de fazer muito termo técnico, ninguém entende. E comparar, eu acho que comparar. E pensar no longo prazo, porque tirar uma conclusão no meio de uma crise de que o retorno está ruim, não é uma boa avaliação do plano, porque o que tem que se entender é que um plano de previdência ele vai passar por vários ciclos econômicos, ciclos bons e ciclos ruins. E o importante é que no final dos ciclos, na média, o seu retorno seja maior que a tua meta. Mas que você tem que acertar mais que você perde. Me diz 3 perguntas que um participante tem que fazer para o seu gestor. Me explica a sua alocação estratégica de investimento, como é que isso vai contribuir, né, para os objetivos, né, que o plano tem, né? Aí, sei lá, o plano pode estar deficitário, superavitário, cada plano vai ter uma situação, né, como é que isso vai contribuir. E a terceira, eu estou sem ideia. Eu vou te dar uma ideia. A governança, como são decididas essas alocações. Sim. Porque não existe o super-herói em investimentos, né? Não. Aquele cara que acerta tudo, que deixa você rico em 1 mês, 2 meses. Não existe isso. Né? Isso. Que se você pega livro-texto, a alocação estratégica de longo prazo é da onde vem o retorno, né? Tem gente que tem talento para operar de curto prazo, ou sorte de operar o curto prazo. A gente vê muito isso, esses talentos, quando o mercado está em alta, né? Aí tem um monte de gênio de investimentos e tal, mas quando o mercado... Né? Cai, o cara se esconde, some um pouquinho, enfim. Sim. Nem aparece no TikTok. Né? Verdade. Faz parte. Maurício, muito obrigada pela conversa, tá? Imagina, obrigado a você.
Prazer estar aqui. Olha, você que acompanha a gente até agora, deixa o like, compartilha com os amigos. Se tiver perguntas para o Maurício, manda, porque ele vai voltar outras vezes aqui, não é, Maurício? Com certeza. Então, é isso aí. Até a próxima.